Fala, eu sou o Ludovic do Responde Aí e hoje vamos bater um papo sobre aproximação linear. Então vamos lá. Vamos começar dando uma olhadinha aqui no gráfico de uma função f e da sua reta tangente nesse ponto aqui. Então a gente pode perceber que nos arredores desse ponto a reta tangente e o próprio gráfico são bem parecidos, né? Eles estão ali coladinhos um no outro. Inclusive, uma propriedade da reta tangente é que ela é a reta que melhor aproxima a função naquele ponto, certo? Só que por outro lado, a gente pode ver também que quanto mais a gente se afasta do ponto, mais a reta e o gráfico se distanciam, se afastam também. Mas enfim, vamos guardar essa ideia então da reta tangente ser a melhor aproximação da função ali no ponto. Aí a gente pode se interessar em problemas como esse aqui, ó. Aproximar a função f de x igual a raiz de x em pontos perto de x igual a 4. Como que a gente faz essa aproximação, então? A gente usa a reta tangente. Então o que a gente vai querer calcular é a equação da reta tangente a essa função, f de x igual a raiz de x em x igual a 4. E essa reta tangente, então, vai servir para a gente aproximar a função perto desse ponto, ok? Então vamos lá, vamos realizar aquele procedimento ali de calcular a equação da reta tangente. Primeiramente, a gente só tem aqui a coordenada x do nosso ponto. Então a gente vai ter que achar o ponto, achar a coordenada y também. Então nós temos que x é igual a 4, então esse nosso ponto vai ser assim, 4 f de 4, certo? Que vai ser então 4 raiz de 4. O que vai dar, então, 4, 2. Beleza? Então, aqui está o nosso ponto. Ponto 4, 2. Agora, o próximo passo é achar o coeficiente angular A da nossa reta tangente. Então, vamos lá. A gente está ali em x igual a 4, certo? Então, nosso coeficiente angular vai ser igual a derivada nesse ponto. Então, vai ser f' de 4, que vai ser igual ao nosso A, certo? E a nossa função é f de x igual a raiz de x. Então a gente vai derivar isso aqui e vai achar f', que é então 1 sobre 2 raiz de x. Então o nosso A, que é f' de 4, vai ser o seguinte: 1 sobre 2 raiz de 4. Raiz de 4 é 2, então vai dar 1 sobre 2 vezes 2. Isso aqui vai dar 1/4. Então beleza, achamos que A é igual a 1/4. Agora o último passo é achar o nosso B, porque aí vamos completar a equação da reta tangente na forma y igual a ax mais b. Já vimos que A é igual a 1/4, então nós temos o seguinte, que y é igual a 1/4 de x mais b, certo? Mas nós sabemos também que a reta passa pelo ponto 4, 2, né? Que nem a gente viu lá no começo. Então temos aqui, ó, o ponto 4, 2. Então, para achar esse B, o que a gente vai fazer é substituir x igual a 4 e y igual a 2 nessa equação, já que essa equação tem que ser satisfeita para esse ponto. Então, a gente vai botar aqui, ó, y igual a 2 e o nosso x, que é igual a 4. E aí vamos ver no que é que dá. Vai ficar assim, 2, que é igual a 1/4 vezes 4 mais b. Então isso aqui dá 1 mais b. Ou seja, concluímos que b vai ser igual a 2 menos 1. Então b é igual a 1. Certo? Então beleza, calculamos a equação da reta tangente y igual a 1/4 de x mais 1. Então essa vai ser a nossa aproximação da função raiz de x em pontos perto de x igual a 4, certo? Então, por exemplo, se a gente quiser calcular raiz de 4,1, como é que a gente faz? Bem, a gente vai usar essa aproximação, porque 4,1 é um ponto próximo de 4. Então, a gente pode usar essa aproximação para calcular raiz de 4,1. A gente vai ter o seguinte, ó, aqui y é igual a 1/4 vezes 4,1 mais 1.
essa vai ser uma aproximação para a gente calcular, ó, raiz de 4,1, que é mais ou menos igual a raiz de 4, certo? Então, fazendo essa conta aqui, 4,1 dividido por 4, isso dá 1,025. Mais 1, então isso aqui vai dar 2,025. Então isso daqui que é igual mais ou menos a raiz de 4,1, ok? Então a gente achou 2,025, e se você for botar na calculadora, você vai achar que isso dá mais ou menos 2,0248. Então repara que foi uma aproximação muito boa, né? Então isso que nós fizemos, que foi uma aproximação linear de uma função. Tranquilo? Então, resumindo aqui, se a gente quer aproximar uma função nas proximidades de um ponto x0, a gente usa a equação da reta tangente a essa função no ponto x0. No caso, o nosso x0 era 4 e a nossa função era a função raiz de x. Ok? Mas assim, às vezes nas questões, algumas informações vão ser omitidas e a gente vai ter que deduzir elas. Então, por exemplo, pode acontecer o seguinte, da questão te dar a função que você tem que aproximar, mas ela não dar o ponto. Então retomando o nosso exemplo, seria acontecer o seguinte, a gente querer aproximar a raiz de 4,1 usando a função f de x igual a raiz de x. Só que a gente não sabe em qual ponto que a gente vai ter que calcular a reta tangente. Mas aí a gente tem que pensar em duas coisas para definir esse ponto. A gente tem que pensar que o nosso ponto vai ter que ser próximo de 4,1, né? Já que a gente está calculando ali a raiz de 4,1. Então o nosso ponto tem que ser próximo de 4,1. A segunda coisa é que a gente precisa conhecer o valor da função nesse ponto. Senão a gente não vai conseguir calcular ali a reta tangente. Então, próximo de 4,1, um valor que a gente conheça a raiz, aí vem a cabeça, o mais evidente é x igual a 4, que nem nós fizemos ali. Então tem que ficar atento se isso acontecer. Outro caso que pode acontecer é a questão de dar o ponto, mas não dar a função. Então seria assim, ela pedir para a gente aproximar a raiz de 4,1 usando o ponto x igual a 4. Então a gente precisa achar uma função f. Então daí o fator que a gente tem que analisar é o seguinte, o valor da nossa função em x igual a 4 vai ter que ser próximo do valor da função em 4,1. E aí que o caso mais evidente que vem à cabeça é f de x igual a raiz de x, certo? Então a gente vai ter aqui que f de 4 é igual a raiz de 4, que é mais ou menos ali igual a raiz de 4,1, que é igual a f de 4,1. Então essa condição é respeitada. Agora, para finalizar, a gente tem o caso mais delicado, que é o seguinte, a questão não te dá nem o ponto, nem a função. Então seria ela pedir assim, aproxime raiz de 4,1 por aproximação linear. Aí você fica lá perdido sem saber o que fazer. Então agora a gente tem que fazer o seguinte, com muita calma, a gente escolher uma função e um ponto x0, tal que o valor da função em x0 seja mais ou menos igual a raiz de 4,1, certo? E aí, novamente, a gente vai pensar assim, pô, raiz quadrada, 4,1 é próximo de 4, aí a gente pode pensar na função raiz de x com ponto x0 igual a 4, aí a gente vai ter essa condição respeitada, ok? Só que esse caso, apesar de ser mais difícil, também nos dá mais liberdade. Pode haver mais de uma maneira de resolver o problema. Então aqui a gente poderia pensar no seguinte também, por exemplo, a gente usar a função f de x igual a raiz de 2x com ponto x0 igual a 2. Podemos também, que aí a gente vai ter que f de x0 vai ser também igual a raiz de 2 vezes 2, então a raiz de 4, certo? Que também é a mesma coisa, aproximadamente igual a raiz de 4,1. Então, esse tipo de questão nos dá mais liberdade aí para resolver o problema. Mas enfim, por hoje é tudo. Até a próxima, um grande abraço. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.